Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa Manhã com Deus, a jornada do Tabernáculo de Moisés, 6 estações, 1 hora, 6 estações, 10 minutos em cada estação, 1 hora na presença de Deus. Seja bem-vinda, Lídia, seja bem-vinda, Rita. Esta é a Manhã com Deus, porque Ele é o nosso Deus. E nós, o povo do seu pasto, o povo que ele pastoreia, e ovelha de suas mãos, o rebanho sob os cuidados de Deus. E hoje você talvez vai se impressionar com o nosso primeiro texto bíblico, a maneira como ele se aplica a nós. Isso está em Atos. Bom dia, Lídia, bom dia, Rita. Isso está em Atos dos Apóstolos, o capítulo 7, o versículo 14 e 15. Diz assim: Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, e ali morreu ele, e também os nossos pais. Você pode dizer assim para mim, César? Por que você diz que eu vou me impressionar com um texto que fala que Jacó saiu de Canaã, foi para o Egito e morreu no Egito? Deixe-me dizer uma coisa. Eu gosto de... Para eu conhecer a palavra de Deus, estudando as Escrituras, e principalmente o Antigo Testamento, o Antigo Testamento conta a história do povo judeu. E muitas vezes a gente precisa de um judeu para que ele fale aquilo que ele enxerga no Antigo Testamento, para ficar mais vívido a imagem que nós temos do que Deus está fazendo neste mundo. E tem um judeu, um rabino chamado Dudu, e ele diz assim, que todo dia nós devemos ficar diante do espelho, levantar a primeira coisa do dia, é chegar diante do espelho e dizer assim: Deus criou a terra para mim. Algum dia você já se viu nesta posição? Deus criou o planeta Terra para mim, para você. Quando ele falou esta frase, Deus criou o planeta Terra para mim, tudo que eu vejo no Antigo Testamento, eu procuro no Novo para saber se esta referência procede. E esta referência procede porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: tudo é vosso, vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Significa, tudo é meu, tudo é seu. Eu estava lendo uma vez uma parábola, uma pequena história, e ela dizia de uma menina que estava num trem, e o trem estava viajando e passando por diversos lugares, diversas fazendas. E ela, cada vez que ela via a sede de uma fazenda, ela falava: glória a Deus, é do meu pai. E passava uma segunda fazenda, ela olhava: glória a Deus, é do meu pai. E assim, cada fazenda que passava, ela: glória a Deus, é do meu pai. E aí aquele cobrador do trem, vendo aquela menina dando glória a Deus, ele começou a pensar que aquela menina devia ter um pai muito rico, e chegou para ela e disse: menina, quem é seu pai que é dono de todas estas terras? E ela disse assim: meu pai é Deus. O Deus do céu é meu pai, tudo isso pertence a ele, e eu estou agradecendo a ele. Observa como tudo é nosso, como isso é verdade na nossa vida. Vamos voltar de novo à viagem dessa menina. Ela está viajando de trem, passando, vê uma fazenda muito bem cuidada, e ela diz assim: isto é meu, é do meu pai. Agora, imagine você andando na cidade. Aqui em Londrina, perto de onde eu moro, tem um parque. Você pode andar na beira de um lago nesse parque.
Nesse lago, ele tem uma rua, ele tem uma pista de atleta, aquelas pistas com pedrinhas, e você pode andar naquelas pistas beirando o lago. Existem diversas casas, do outro lado do lago são mansões. E num determinado ponto da caminhada, existe patos nadando na água. Aí você observa o seguinte, agora vamos voltar um pouco. Não sei se você já teve a oportunidade de morar em uma casa, não num apartamento, mas em uma casa. Uma casa geralmente tem um quintal, e este quintal às vezes tem grama. E para você manter aquele jardim, você tem que podar a grama. Aí você vai dizer, César, o que tem que ver a casa com o jardim, eu podando a grama, com o lago na cidade de Londrina e você passeando ao longo do lago? Observa, se eu estou dentro da minha casa e eu vou para o jardim da casa, a casa é minha, o jardim é meu, eu tenho que manter o jardim bem podado para eu me agradar daquele lugar. Agora, se eu estou andando à beira do lago de Londrina e a prefeitura está cuidando daquele lago, ela está mantendo limpo aquele lugar de caminhada, e eu estou andando naquele lugar, qual é a diferença entre eu andar no lago e andar em casa? Nenhuma. Eu estou contemplando a paisagem igual, com a diferença que quando eu estou andando no lago, a prefeitura que cuida do lago para que eu possa cruzar por aquele caminho. Então aquele lugar é como se Deus dissesse, olha, você não tem condição de cuidar da cidade inteira. Eu vou pôr uma prefeitura cuidando de todos os lugares por onde você passa. Agora voltamos aqui. Israel estava em Canaã. Deus traz Israel de Canaã para o Egito. Deus prepara através de José um lugar para Israel habitar. E ele vem morrer ali no Egito, que é uma palavra que Deus deu a Abraão, dizendo, o teu povo será peregrino em terra estrangeira. 400 anos depois eu vou trazer eles de volta. Isso significa que Deus está cuidando de cada detalhe da nossa vida. Mesmo quando nós estamos inseridos no mundo natural, movimentando de um lado para o outro, seja andando na rua, seja em casa, seja no trabalho, seja na nossa saúde, em todos os aspectos, se faz presente os cuidados de Deus. Então, quando a gente lê, nós somos ovelhas na mão do Senhor, nós somos o rebanho sob os cuidados de Deus, basta abrir os nossos olhos pela fé e nós vamos perceber os detalhes do cuidado de Deus. Ou seja, Deus anteviu o dia da nossa existência. Deus sabia que nós precisávamos de uma cidade no nosso entorno. Deus sabia que nós precisávamos de um lugar para a nossa morada. Deus sabia que nós precisávamos de alimento na nossa mesa. E tudo com antecedência Deus preparou. Por isso nós podemos dizer, tudo é nosso. Nós somos de Cristo. Cristo é de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. E nós podemos, nesta manhã, sentir o precioso cuidado de Deus, mesmo que as situações nos sejam adversas. Mesmo assim, Deus está cuidando de todos os detalhes de uma maneira incomensurável, que foge à nossa compreensão, mas está ali a mão poderosa de Deus, cuidando de nós, muito antes do que jamais imaginávamos que estaríamos sendo cuidados por Ele. Os cuidados de Deus retroagem a bilhões de anos passados, porque quando Ele fez os céus e a terra, Ele já anteviu o que nós iríamos precisar no dia de hoje. E os cuidados e a provisão de Deus nos alcançou. E por isso nós somos gratos. Pai, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Assim como o Senhor preparou o Egito para a morada de Israel no período da fome em Canaã, o Senhor também prepara as condicionantes da nossa existência para que nós sejamos inseridos nela e possamos dizer, tudo é nosso, nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. É esta gratidão
que nós trazemos diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora para o altar de ouro, posicionando a palavra de Deus em Atos, capítulo 7, o verso 16. E foram transportados para Siquém. Jacó morreu no Egito, e os seus pais, e foram transportados para Siquém, e posto no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Veja bem uma coisa, veja o que é a fé. Deus diz a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. A vida de Abraão foi a vida de um peregrino. Deus também diz a nós, Jesus disse a nós, através dos seus discípulos: eu vou preparar lugar, e quando o lugar estiver pronto, eu vou voltar para levar vocês para onde eu estou, para que vocês estejam comigo para sempre. Jesus, o Filho de Deus, ele está preparando esse lugar. Como é que Jesus prepara este lugar? Ele está sentado à direita do Pai, e ele é um sacerdote, segundo a ordem, ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e ele está intercedendo por nós. Jesus disse que ele iria edificar a sua igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. E Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Agora a gente pode fazer um paralelo. Deus diz ao seu povo: sai da tua terra para a terra que eu vou te mostrar, e Abraão obedeceu. Nós também temos sinais da obediência. O que é um sinal da obediência? Eu estou fazendo lives à noite, às 20 horas, com o tema Os acampamentos de Israel. E cada acampamento de Israel, ele é uma expressão de uma experiência que nós podemos ter com Deus. Veja só, Abraão tem uma terra. Imagina você que Deus dissesse o seguinte: eu vou entregar a você a chave da cidade de Londrina. Toda a cidade é tua. Mas eu e você, nós não temos condição de cuidar de uma cidade inteira. É muito complexo. Então tem a prefeitura que cuida da cidade, tem as empresas que cuidam da parte em que elas estão. Então tem as pessoas que têm, quer dizer, cada pessoa no seu pedacinho, ele cuida do seu pedacinho. Então eu não tenho condição de ter tudo de Londrina. Mas Deus diz assim: olha, a única coisa que você pode fazer com o recurso que lhe cabe é morar em uma casa alugada dentro de Londrina. Então eu venho para cá, alugo uma casa, estou morando em uma casa alugada. Mas eu não tenho nada, só essa casa alugada. E não tenho nem um túmulo aonde morrer. Quando eu morei nos Estados Unidos, um dia eu fui visitar uma cidade e fui numa casa, e aí os jovens daquela casa disseram assim para mim: vamos passear, vamos conhecer o cemitério. Eu falei: conhecer o cemitério? Tudo bem, vamos conhecer o cemitério. E aí chegamos no cemitério, e era um cemitério, era uma cidade, lembra do faroeste? Tinha bandidos famosos no faroeste, mocinhos famosos, né? E aí eles mostrando os túmulos dos bandidos famosos que foram enterrados naquele cemitério. É aquele cemitério antigo que tem aqueles túmulos todo trabalhado, e ali estava bandidos famosos. Ok, então é um ponto turístico, você vai no cemitério para conhecer bandidos famosos. Aí depois eles saíram comigo
E nós fomos numa outra parte do cemitério, que é aquele cemitério que é bonito de se ver, né? Não tem túmulo aparentes, é tudo um verde e uns lugares, umas tampas de concreto em determinados lugares. E eles começaram a andar. Aí eu fiquei sem entender, porque conhecer a parte dos bandidos famosos faz sentido você ir no cemitério para conhecer aquela parte. Aí eu falei, o que vocês estão procurando? Porque eles estavam olhando no chão e lendo aquelas partes de concreto lá, tinha uns nomes, estavam lendo os nomes. Aí a menina disse assim para mim, eu estou procurando o meu túmulo. Eu falei, como é que é? Ela falou, estou procurando o meu túmulo, eu ganhei de presente de aniversário do meu pai. Aí eu falei, pô, que presente de aniversário, né? Ganhar o túmulo de presente. Mas o fato é que Abraão foi lá e comprou a única coisa que ele podia comprar da cidade, da terra que ele era peregrino, um túmulo para ser enterrado. Mas por que ele compra um túmulo em Canaã? Ele compra um túmulo em Canaã porque Deus disse, esta terra vai ser sua. Então é como se ele antecipadamente falasse, eu vou comprar um túmulo em Canaã. Aí eu não digo para você ir lá comprar um túmulo, né? O único pedaço que vai valer a pena comprar na terra é um túmulo, porque ali coloca o nosso pó, já que a gente vai ao pó. É a única coisa que sobra de nós ao final da vida. Mas vamos melhorar um pouco a situação. Você deve ter uma casa alugada ou comprada, não importa, você mora em algum lugar. Por que você está morando nesse lugar alugado e sabendo que é transitório? Porque a Bíblia diz, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Você já parou para pensar nisso? Que você hoje está alugando um pedaço de terra que ao final vai ser tua. Por de direito, nós vamos herdar o planeta Terra. Porque está vindo um novo céu e uma nova terra. E então esses homens de fé, eles se movimentam de acordo com as promessas de Deus. Quando eles saem do Egito, de Canaã e vêm para o Egito, é porque Deus disse, vocês vão ser peregrinos em terra estrangeira. E quando eles enterram os seus mortos, não no Egito, mas em Canaã, é porque Deus disse, vocês vão herdar essa terra. Quer dizer, o tempo todo, eles estão se movimentando por uma palavra de Deus sobre a vida deles. Então nós também temos que ter a mesma percepção. Nós vamos herdar a terra, somos bem-aventurados, somos mansos, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. O que significa ser manso? Significa que eu não vou para a rua batalhar, derrubando o governo, levantando o governo, eu não preciso disso. Eu não preciso que tenha um governante que faça política a meu favor, pode fazer o que ele quiser, é da consciência dele. O que eu sei é que eu vou herdar a terra. Eu sei que eu sou herdeiro em Cristo Jesus. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Você já parou para pensar a riqueza que lhe pertence? Não é uma riqueza de um pedacinho de coisa que você está disputando. Quando duas pessoas, um homem chegou para Jesus e disse, me ajuda a fazer a divisão da herança na minha casa. Jesus olhou para ele e disse, meu amigo, o que é que eu tenho com isso? A única vez que Jesus recusa participar de alguma coisa é repartir uma herança, porque não faz sentido. Nós somos herdeiros de todas as coisas, nós somos herdeiros do planeta inteiro. Por que vamos brigar por um pedacinho de terra, quando o planeta Terra nos pertence por direito? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, e não é essa terra do jeito que a conhecemos, mas é um novo céu e uma nova terra. Então, entenda, encha os seus olhos com aquilo que lhe pertence, com a herança que lhe é dada. Pai, nos ajuda a abrir o nosso entendimento para sair de uma tacanha
ilimitada perspectiva de vida para entendermos a amplitude daquilo que nos pertence. Nós vivemos, Senhor, de maneira tão mesquinha e de maneira tão pequena em um planeta tão grande, quando na verdade o planeta inteiro é nosso, Senhor. Nos ajuda a perceber que não temos que lutar por mesquinharia quando nós temos o planeta inteiro para nós. É a nossa oração em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. E agora vamos então para o café da manhã, que é Atos capítulo 7, o versículo 13. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Eu quero que você entenda uma coisa muito preciosa. O povo judeu, a gente pode chamar de nosso, vamos chamar de nossos primos. Por que nós podemos chamar os judeus de primos? No Antigo Testamento é colocado que o judeu tem por a esposa do Criador. O Criador declara que os judeus é a sua esposa. Nós somos noiva do Redentor. O Jesus Cristo é o noivo da igreja. Então, se eles são amigos do noivo, nós pertencemos a Jesus, o Redentor, e eles pertencem a Deus, o Criador, levando em conta que temos o Pai e o Filho, então eles são os nossos primos, já que as promessas deles são diferentes das nossas. Eles são da família. Mas, de uma maneira especial, Deus trata com eles como figura daquilo que Deus faz conosco. Por que é dito que na segunda vez José se fez conhecer? Na primeira vez, os judeus não conheceram Jesus. A Bíblia, o João escreveu no Evangelho, no seu primeiro capítulo, ele veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. Na primeira vez, Jesus foi rejeitado pelos judeus. Mas na segunda vez, Jesus será conhecido dos judeus. Então, por causa do desconhecimento dos judeus acerca de Jesus, eles abriram uma janela chamada a dispensação da graça, em que coube a igreja dentro dessa janela. Essa janela está se fechando. A trombeta vai soar, a igreja vai se retirar da terra e os judeus vão permanecer no seu lugar de origem, que é Israel. E ali haverá o cerco da besta e do falso profeta contra Israel. E Jesus vai voltar. Entenda uma coisa: Jesus vai voltar dos céus montado em cavalo branco. A gente sabe que a gente voa de avião. A gente sabe que a gente vai para a lua de foguete. Mas a gente não consegue conceber um cavalo andando no céu, um cavalo alado. Mas é essa a expressão da Bíblia, que Jesus vai vir montado em um cavalo e nós vamos estar a cavalo com ele. É bom, a gente até poderia dar como instrução, dizer o seguinte: aprenda a andar a cavalo. Eu aprendi a andar a cavalo quando pequeno, e se tem uma coisa que eu caí, o que eu mais caí foi de cavalo. Meu cavalo era um cavalo manso, só que ele tinha um detalhe: qualquer coisa assustava o meu cavalo, e cada vez que meu cavalo virava para o lado eu ficava. Meu cavalo saía, eu caía. Então eu perdi a conta de vezes que eu caí do meu cavalo, porque eu nunca conseguia ficar atento o suficiente. O cavalo saía e eu ia. Então você deve aprender a andar a cavalo, porque na eternidade nós vamos andar a cavalo. Então já pelo menos já aprenda agora uma coisa que vai ser útil na eternidade, né? Andar a cavalo vai ter essa utilidade. Então nós temos que ter esse nível de visão. Ora, se eu vou andar a cavalo na eternidade, por que eu já não ando a cavalo agora para experimentar o que é andar a cavalo ao lado de Jesus? Mas o fato é que Jesus vai vir conosco a cavalo
no Monte das Oliveiras para se apresentar a Israel. E de novo, eu participei de um evento profético e um dos pregadores, o evento é chamada da meia-noite, um dos pregadores é um judeu cristão, mas ele é judeu, nascido judeu, é judeu mesmo, de carne e osso, é judeu com DNA de judeu. E aí ele falando a respeito da batalha de Armagedon e da dor que será para Israel se converter a Jesus. Cada vez que ele falava isso, ele meio que batia a mão na cabeça e dizia, não precisava ser desse jeito. Quer dizer, o coração do judeu, ele falava, é um coração duro, porque ele tem que sofrer muito para reconhecer Jesus como seu Salvador. Então nós vamos voltar para o planeta Terra no momento mais dramático da história de Israel, quando eles estarão cercados por todas as nações da terra. E mais um pouquinho, se Satanás conseguisse destruir os judeus da terra, ele conseguiria ter o domínio completo do planeta. Ele teria vencido a batalha contra Deus. Ele teria tomado posse, porque a única maneira de Satanás tomar posse do planeta Terra de forma absoluta e dizer que ele lhe pertence, que o planeta lhe pertence, é se ele conseguir ficar com o planeta Terra, com os homens dentro do planeta Terra, mas nenhum homem pode ser de Deus. Nenhum homem pode ser filho de Deus. Assim ele tomaria posse, porque o mundo jaz no maligno, mas a igreja é o impedimento para que ele tome posse. Só que quando a igreja sair, fica Israel. E Israel selado, 144 mil judeus selados para aguentar o tranco das batalhas contra a besta e o falso profeta. Tudo isso é o cenário profético desse segundo encontro. E nós também, nós nascemos, mas não conhecíamos a Deus. Nascemos de mulher sem conhecer a Deus. Mas de repente a voz de Deus veio sobre nós e nós conhecemos Jesus. E por conhecer Jesus, nós agora temos a condição de andarmos com Deus. Então José se fez conhecer a Israel, Jesus se fará conhecer a Israel, e quando acontecer este dia, nós estaremos juntos com Jesus. Os judeus, né, que têm medo de fazer o que é errado, eles já sofreram muito por causa disso e vão continuar sofrendo. Os judeus, entenda que quando Deus trata com Israel, ele trata com as nações em torno de Israel, e aí cumpre. Quem abençoa Israel é abençoado por Deus, quem amaldiçoa Israel é amaldiçoado por Deus. Mas no final dos tempos, todos se voltarão contra Israel, porque o nome de Deus, o anticristo a besta e o falso profeta vão tentar extirpar o nome de Deus da terra. Seja bem-vindo, irmão Paulo. Então, o que nós estamos falando aqui? É para a gente fazer uma imersão na palavra profética. A gente perceber o significado da nossa vida, profeticamente falando. Nós somos criaturas de Deus preparado. Nós somos criaturas de Deus, criados em Cristo Jesus. Nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Entenda como nós somos inseridos em um mundo profético, como que a palavra de Deus está presente em todos os ângulos da nossa vida. É só fazermos a conexão. Então nós estamos fazendo aqui a conexão de como é importante nós conhecermos Jesus e andarmos com ele assim. E é Jesus que se faz conhecer a nós. José se fez reconhecer a seus irmãos. E é Deus que se revela para nós. E esta manhã com Deus é andar nesse nível de revelação, nesse nível de expectativa. Pai, nos ajuda a entender que o Senhor tem prazer em se revelar a nós. Tudo o que precisamos fazer é ler as Escrituras para conhecer a tua revelação, os teus propósitos. E nós podemos entender como que existe uma conexão íntima
entre o nosso viver diário com as conexões eternas, porque a nossa leve e momentânea tribulação não é nada comparada com a glória vindoura, mas tem vínculos, Senhor. Nós aprendemos andando contigo nesse mundo, a andar contigo em toda a eternidade, ó Pai. Tem vínculos, Senhor. Nos ajuda a ter uma percepção profética de enxergar que tudo é nosso, que nós estamos na presença do Senhor e que o Senhor tem propósito para as nossas vidas. Nos ensina a enxergar, Senhor, esse mundo profético no nosso entorno. É a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos lançar luz sobre o que estamos fazendo em Atos capítulo 7, o verso 17. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Gente, nós temos que entender a dimensão profética em que nós vivemos. Israel, ele tem um relacionamento físico-espiritual com Deus. Por que eu estou dizendo um relacionamento físico-espiritual? Porque quando Deus trata com Israel, a nação de Israel, Deus trata com a geografia do planeta Terra. Ele diz assim: Israel, vocês vão habitar em uma terra. Dentro dessa terra eu vou escolher uma cidade. Dentro dessa cidade eu vou construir um templo. E dentro desse templo eu vou habitar com vocês. A terra é Canaã, a cidade é Jerusalém, o templo é o templo de Salomão. Ali Deus habita em relação a Israel. Por isso que se fala que vai ser construído um outro templo, o mesmo templo de Salomão no mesmo lugar, para que Israel possa voltar a se relacionar com Deus. Essa é a história de Israel. A igreja, por outro lado, ela tem uma promessa de um encontro com Jesus nas nuvens, e dali ela receberá o galardão no exato instante em que ela se encontrar com Jesus nas nuvens. E depois de receber o galardão, entre os galardões nós receberemos coroas de ouro, porque nós somos um reino sacerdotal. Cada membro da igreja de Cristo é um rei e ele é um sacerdote. Então, quando o arrebatamento acontecer, o primeiro ato depois do arrebatamento, nós vamos estar, imagina, em cima de nuvens. Tem a história do pé de feijão, né? A pessoa planta um feijão, o feijão vai, sobe, e aí ele sobe e tem uma cidade em cima das nuvens. Pois é, nós vamos estar em cima das nuvens com Jesus e vamos receber uma coroa de ouro. Depois que nós recebermos esta coroa de ouro, nós vamos em direção a Deus o Pai, que está sentado no trono. Imagina a viagem, enquanto a besta e o falso profeta estão dominando o planeta Terra, nós estamos caminhando em direção ao trono de Deus, e quando chegarmos, nós vamos ver o trono de Deus, nós vamos ver 24 tronos em torno desse trono, nós vamos ver os 7 Espíritos de Deus, nós vamos ver 4 animais muito estranhos, parecido com o homem, parecido com o leão, parecido com a águia, parecido com o cordeiro. Nós vamos ver os anjos em torno do trono de Deus, e aí nós vamos pegar a nossa coroa, levantar e lançar aos pés do nosso Deus, em gratidão pela redenção. Então, quando nós vemos aqui o verso 17 dizendo: porque se aproxima a promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus? Nós vamos ver a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles vão ver a Deus. Esta é a promessa de Deus. Nós temos que entender com clareza
que temos esta promessa, porque o significado inteiro da nossa vida está em torno disto. Por isso que nós somos peregrinos na terra, porque nós estamos caminhando para ver a Deus. Quando você entra dentro do ônibus para sair de uma cidade e ir para outra, eu morava em Dourados, e nosso ponto de referência é São Paulo, e a minha esposa, ela foi fazer o mestrado em São Paulo, na PUC. Então, ela morava em Dourados. Domingo à noite, ela pegava o ônibus, viajava 16 horas, de manhã cedo, ela acordava em São Paulo, ia para a faculdade, assistia a aula, pegava o ônibus à noite, voltava para Dourados, e na outra semana igual. Então ela tinha que ir 16 horas, voltava 16 horas, ela fazia esse percurso, fez esse percurso por 2 anos, fazendo o mestrado. Então quando você entra no ônibus, você passa o tempo até chegar ao seu destino. A nossa vida é uma passagem de tempo até chegar a hora do arrebatamento, até chegar a hora de estar com o Senhor. E o que o texto diz? À medida que vai chegando esta hora, o povo de Israel ia, naquela época, se multiplicando, crescendo, e nós olhamos hoje para a igreja está crescendo, está havendo um avivamento, as pessoas estão se convertendo na China, na Ásia, as pessoas estão se convertendo na África, as pessoas estão se reconvertendo, vamos assim dizer, na Europa, as pessoas estão se convertendo nas Américas. Significa que o povo de Deus está se avolumando, porque está chegando a hora de Jesus voltar, e à medida que Jesus volta, as coisas vão ficando também mais difíceis, porque o anticristo tem que preparar o caminho para a besta e o falso profeta. Então o mundo está caminhando para um momento de confronto entre as trevas e a luz, e nós estamos enxergando os sinais evidentes da profecia, da palavra profética. Então, assim como Israel viveu no Egito na expectativa de voltar a Canaã, nós vivemos na expectativa da trombeta soar a qualquer instante, e aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia tem conexão com o que está acontecendo para a eternidade. Entenda você que você faz parte de um grande mover profético de Deus. Você é a noiva de Cristo. O apóstolo Paulo diz que ele tinha dores de parto para formar Cristo na igreja. O meu propósito é fazer você entender que você pode ser moldado na imagem de Cristo, que a tua caminhada é uma caminhada profética, que a tua vida tem significância, que você faz parte desses que estão se multiplicando, porque o tempo da promessa está chegando. É um despertamento para a sua vida. Desperta você que está dormindo, porque Cristo está agora te esclarecendo que você, na sua vida, no lugar onde você mora, na sua casa, nesse lugar que você olha para ele e fala: Senhor, é tão desprezível esse lugar, tão insignificante perante o que é o mundo. É nesse lugar que você é um sinal profético de Deus, um sinal das expectativas de Deus. Imagina que eu vou falar na próxima estação. Pai, nos ajuda a entender que nós somos um sinal profético do Senhor. Nos ajuda a entender, Senhor, que o Senhor tem prazer em nós, que o Senhor preparou o planeta Terra para nós habitarmos nele, que o Senhor tem cuidado de nós em todos os aspectos da nossa existência. Nos ajuda a entender, Senhor, que nós te pertencemos e que o Senhor se faz conhecer a nós pela revelação da tua palavra.
Nos ajuda, Senhor, a ter isso cada dia mais consciente, de forma que a gente não consiga andar nesse planeta sem ter a visão da tua glória. É a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Atos capítulo 7, verso 18. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia a José. Vocês já devem ter notado, né, que eu gosto muito de me referenciar na Bíblia para explicar a visão que eu tenho do mundo. Na verdade, eu uso óculos porque eu tenho algum grau de miopia, e o meu óculos é a palavra de Deus para eu entender o mundo que eu vivo, e eu procuro transmitir a você aquilo que eu enxergo da Bíblia, para que você também consiga olhar o mundo pela ótica da palavra de Deus, e mesmo no mundo caótico que vivemos, você conseguir se situar e saber o que lhe espera, e como você vive, e como você anda com Deus. Um dia, eu fui fazer um estudo, e eu tenho esse estudo nos meus cadernos. Quantas vezes Jesus apareceu depois que ele ressuscitou? Por exemplo, a primeira pessoa que ele aparece é a Maria, depois ele aparece a João, a Pedro, ele aparece aos 12, e a Bíblia diz que ele apareceu a 500 pessoas. Ele foi visto por 500 pessoas antes de subir ao céu. Isso depois da ressurreição. E aí eu marquei todas as vezes que Jesus foi visto antes de ser ressuscitado. Eu não me lembro do número, faz muitos anos que eu preguei isso. Mas me parece que é possível contar 15 vezes em que Jesus se encontrou com alguém em tempos diferentes, nesse período em que ele esteve andando na terra depois de ressuscitado, antes de ir para o céu. Deu umas 13 vezes. E aí eu resolvi que eu ia pregar em 20 minutos as 13 vezes que Jesus apareceu na terra, quando ressurreto. Imagina você está ouvindo eu pregando e eu contando, citando cada uma das vezes num espaço de 20 minutos. 13 vezes. Depois que eu cheguei lá pela 10, a pregação meio que perdeu o sentido, né? Porque de tanto citar a Bíblia, as pessoas já nem sabiam mais do que eu estava falando. E eu 10, 11, 12, 13, e eu já não sabia como fechar a mensagem, porque eu não sabia o que falar, o que mais falar, né? 13, então segue a sequência. Eu falei, Jesus apareceu 10, Jesus apareceu 11, Jesus apareceu 12, Jesus apareceu 13, Jesus apareceu 15, Jesus apareceu... Aí a igreja começou, percebeu que eu tinha pulado o 14. Eu não lembro do número, mas vamos pegar esse número. 13, 15, e a igreja começou a fazer sinal para mim, dizendo que eu tinha esquecido o 14. E aí eu continuei. E aí eu percebi que a mensagem estava no 14, né, no número que eu tinha esquecido, que eu tinha pulado. Porque na hora que eu comecei a pregar, e que eu falei, como é que eu vou acabar com essa mensagem? Aí eu olhei para o texto e falei, já sei, eu vou pular o 14. Então eu falei 13 e falei o 15. E todo mundo querendo avisar para mim que eu tinha pulado o 14. E quando eu terminei todas as passagens, eu falei, vocês estão tentando me fazer observar que eu pulei o 14. Mas deixa eu explicar para vocês, e eu vou explicar para você agora. Jesus apareceu, vou dar um número, eu não me lembro, mas vou colocar um número. Ele apareceu 13 vezes à igreja, antes de ir para o céu. E ele vai aparecer a 15ª vez. É quando ele vai voltar, tocar a trombeta,
e quem estiver morto vai encontrar com ele, e quem estiver vivo vai subir com ele. Sabe o que está faltando entre o 13 e o 15? O 14? Sabe quem é o 14 que está faltando? Eu, você e aquele que precisa se converter até completar o número dos remidos. De novo, para Jesus voltar, está faltando eu, você e aquele que precisa se converter até completar o número dos remidos. Percebe? Jesus precisa que a gente alcance almas e, de repente, eu não sei quem, mas pode ser, por exemplo, a Rita. A Rita pode chegar a uma pessoa, falar de Jesus, essa pessoa se converter e essa pessoa será a última pessoa que estava faltando para completar o número dos remidos para a trombeta tocar. E quando a pessoa diz amém, a trombeta toca e o mundo inteiro, toda a cristandade sobe para o céu. Porque a Rita alcançou o último a se converter para dar a cota dos remidos. Imagina isso, porque está dizendo ali, se multiplicaram, Israel se multiplicou porque estava chegando o dia de cumprir a promessa. Então alguém pode ser que está pregando a última pessoa que vai se converter antes da trombeta tocar. Voltando aqui, mas vai chegar uma hora que vai se levantar um rei que não conhecia a José. O que significa isso? Quando Deus manda Moisés ao Egito para tirar o Egito de Israel, para tirar Israel do Egito e levar até Canaã, olha só o que aconteceu. O faraó, sabendo que Israel ia embora, ele mandou aumentar a carga de trabalho, aumentar a carga de opressão, porque ele dizia, Israel está ocioso e nós temos que sobrecarregar eles de trabalho para que eles não sejam levados para Canaã. Da mesma maneira, à medida que vai chegando a hora do arrebatamento, os governos mundiais vão se tornando cada vez mais anticristãos, mais revoltados contra os cristãos, mais indispostos contra os cristãos, porque a porta está se fechando, e à medida que a porta está se fechando, o mundo passa a odiar de maneira mais exacerbada quem prega e quem tem a fé em Jesus Cristo. Isto é um sinal evidente de que Jesus está voltando e que é hora de irmos para casa, porque está chegando a hora da provação e da tentação que virá sobre toda a humanidade, e ele diz que quem guardar a promessa da perseverança, o Senhor vai retirar ele pelo arrebatamento. Então está chegando um outro rei que não conhecia José. Está chegando um governo nesse mundo que tem ódio às coisas de Deus. Isto é um sinal evidente que está chegando a hora do nosso Deus nos levar para Ele. Entenda a dimensão profética em que você está vivendo. Quando você olha para um presidente que assume o poder agora, com autoridade global, e todos os atos dele são atos anticristãos, entre os atos que ele assinou está a autorização para aumentar o número de aborto. Então ele está tomando atitudes anticristãs. Isso significa que o cerco está se fechando, mas isso significa também que está na hora de voltarmos para casa, para irmos para a casa do Pai. Então nós temos que viver nessa dimensão profética, entender que o que está acontecendo à nossa volta
e que está impedindo o evangelho crescer, é também um sinal de que é hora do povo de Deus se retirar da terra. Vamos entender a dimensão profética. Pai, nos ajuda a entender a dimensão profética que nós vivemos. Nos ajuda a entender que na singularidade da nossa vida, o mover profético acontece e nós fazemos parte deste mover. Nos ajuda a entender, não é a dimensão do que o Senhor vai fazer no planeta Terra, não é a dimensão do que o Senhor vai fazer na história de Israel, mas é a dimensão do que o Senhor está fazendo na nossa pessoa, neste mover profético. Nos ajuda a perceber isso, é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado a quem nós amamos. Amém. E aí nós vamos para Atos capítulo 7, verso 19. Esse outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Entenda o mover profético. Porque se a gente não entender o mover profético sobre as nossas vidas, nós não vamos entender os dias que nós estamos vivendo e a gente vai engrossar o caldo daqueles que estão murmurando contra o que Deus está fazendo. Entenda, o êxodo do Egito para Israel guarda um paralelo com o arrebatamento da igreja. De novo, o êxodo de Israel guarda um paralelo com o arrebatamento da igreja. Não só com o arrebatamento, mas com o fim dos tempos. O que acontece com Israel? Israel, ele estava morando em Canaã, vem a fome sobre Canaã, eles saem de Canaã e vêm para o Egito, aonde Deus tem preparado um lugar para eles permanecerem. Da mesma maneira, cada um de nós, na sua individualidade, habita em um lugar desse planeta, por misericórdia e graça de Deus, com a consciência de que o lugar da tua habitação hoje não é uma terra permanente, mas você está caminhando para a Nova Jerusalém, uma cidade que vem do céu. Portanto, você não é habitante da tua cidade terrena, você é habitante de uma cidade celestial que está descendo. Mas Deus, sabendo que ainda tem um tempo para essa cidade chegar, Ele preparou o lugar que você habita, Ele preparou o alimento, Ele preparou a estadia, Ele preparou tudo para que você pudesse caminhar em direção a essa cidade que está chegando. Da mesma maneira como Israel começou a ser forçado a ser oprimido, o mundo está oprimindo o cristianismo. Está ficando cada vez mais difícil manter ou dar testemunho público da nossa fé. Se antes nós podíamos falar a nossa fé livremente, agora nós temos que medir as nossas palavras. Tem muita gente que diz assim: a lei está mudando, mas eu não vou mudar o que eu digo. Eu quero dizer para você uma coisa. Se você vivesse em um país perseguido, aonde é proibido falar de Jesus, você teria que escolher a pessoa com quem você fala, porque você teria que ter a clara noção de que se você falar com a pessoa errada, da maneira errada, você vai ser preso e torturado e morto por amor a Cristo. E a questão não é ser suicida. A questão é ter sabedoria em um país perseguido para ganhar o maior número de almas possíveis sem que você seja preso, morto e torturado, preso, torturado e morto.
Da mesma maneira, os dias de hoje são perigosos. Você não pode escrever publicamente tudo que a Bíblia diz que é para ser escrito ou para ser dito, porque você pode ser levado à justiça, você pode ser preso. E aí você tem que saber se você tem fé suficiente para pagar os advogados por causa das palavras que você está pronunciando. Se você não tem advogado para pagar, ou dinheiro para pagar advogado, então é melhor se abster de falar certas coisas sobre certos assuntos. Porque nós estamos vivendo um tempo de perseguição, então temos que ser simples como a pomba, mas sagaz como a serpente. E aqui está dizendo que um outro rei usou de astúcia contra o povo de Deus. Está havendo esse movimento de astúcia. Está sendo preparada armadilhas para que, mesmo dando testemunho da nossa fé, nós sejamos considerados como criminosos. E Paulo escreveu acerca desse tempo dizendo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E se você não entender isto, que quanto mais perto estiver o toque da trombeta, mais difícil será a vida neste planeta, à luz do testemunho cristão. Se você não entender isso, você não entende o movimento profético no seu entorno. Você fica perdido diante da dimensão das coisas, como elas vão se avolumando. Mas quando nós temos a dimensão profética, e quando nós olhamos para a nossa existência singular no lugar em que habitamos, e quando nós percebemos a dificuldade de levar o evangelho no mundo em que nós estamos vivendo, qual é a nossa atitude? A mesma de Israel. Israel, quando as coisas ficaram difíceis no Egito, eles levantaram um clamor a Deus, pedindo pelo cumprimento da promessa. Qual é o clamor a Deus que deve sair da nossa boca nos dias atuais? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Este deve ser o nosso clamor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas quem é que está dizendo? É a noiva. Não é a igreja. É mais do que a igreja. A igreja é a noiva, mas é a noiva que se assume o papel de noiva. Porque muitos estão na igreja, mas sequer conhecem que são noiva do Cordeiro. Porque Paulo diz que quando você assume a posição de noiva, ele diz: eu tenho ânsias de dores de parto. Eu tenho dores de parto para Cristo ser formado em você. Significa que quando eu tenho as dores de parto, ou quando eu tenho a noção da proximidade de Jesus, o meu desejo, a minha meta é ser transformado na imagem de Cristo. É ser como as virgens, 5 virgens, que têm a segurança, que estão com azeite na mão, e que se o noivo chamar, eles estão prontos a subir. Então nós vivemos em uma dimensão profética, em que os atos nossos aqui se refletem na maneira como a trombeta vai tocar e nós seremos levantados. Nós temos que trazer isso à nossa consciência. Esta manhã com Deus é um despertamento para que o Senhor está vindo e que nós nos voltemos à palavra de Deus, voltemos a essa dimensão profética, voltemos a enxergar a nossa vida em uma significância tão grande para Deus, que nós nos percebemos como amados de Deus, seguros nas mãos de Deus, aptos a ser levados por Deus para estar para sempre com Ele. É nessa dimensão profética que nós tocamos o nosso dia a dia, sabendo que as experiências diárias é uma maneira da revelação de Deus chegar a nós e nós estarmos cada dia mais preparados para a hora da volta de Jesus.
Pai, nos ajuda, Senhor, a ter a absoluta noção da dimensão profética da nossa existência, a perceber o vínculo entre a nossa singularidade com tudo que o Senhor está fazendo no mundo todo, para que a gente se perceba amado, para que a gente se perceba guardado, para que a gente se perceba seguro nas tuas mãos, mesmo diante de um mundo que não só te rejeita, mas como também persegue aqueles que te conhecem. Nos ajuda, Senhor, a viver essa dimensão profética. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Gente, foi muito bom ter você comigo esta manhã. Faça uma avaliação. Quem mais precisa ouvir o que você está ouvindo? O Instagram tem muitos mecanismos de você ajudar essa mensagem a chegar mais longe. Você pode salvar essa mensagem. Cada vez que você salva essa mensagem, conta ponto no Instagram para que outras pessoas enxerguem essa mensagem. Cada vez que você pega esse aviãozinho e manda essa mensagem para alguém que você conhece, o Instagram entende que essa mensagem é relevante. É você que dá peso a essa mensagem. E você dá peso a esta mensagem quando você se inscreve na minha conta do Instagram e passa a me seguir. Você está demonstrando que essa mensagem é absolutamente importante. Você dá peso a essa mensagem quando você pega esta mensagem e comenta. Entra no comentário, escreve o que essa mensagem tocou você. Porque o Instagram diz assim, se ele está contando o que ele está ouvindo para outro de boca em boca, é porque aquilo é importante e eu tenho que fazer isso chegar mais longe. Então entenda, o Instagram não trabalha contra o cristão. O Instagram, ele apenas não encontra cristão que testemunha da sua fé. O mundo, tudo que ele recebe, ele propaga. E o cristão recebe e ele retém. E é porque a gente retém, é que o Instagram acha que aquilo não é importante. Se nós não damos importância à mensagem que nós ouvimos, por que o Instagram tem que dar importância? Se você não dá importância de pegar esse aviãozinho e mandar para os teus amigos, por que o Instagram tem que fazer isso? É a lógica do Instagram. Se quem está ouvindo e não enxerga a importância do que ouve, por que ele vai fazer ele sozinho aquilo chegar mais longe? Agora, se você salva essa mensagem, se você envia essa mensagem, se você se inscreve nessa conta, você está dizendo, isto tem peso, e eu vou fazer parte desse movimento e aumentar essa comunidade, porque as pessoas precisam ter percepção profética do tempo que ela vive. Me ajuda a fazer isso. Eu conto com você. Que o Senhor seja louvado, você tenha um dia abençoado e nós possamos nos encontrar amanhã, aqui, 5 horas em ponto, para mais uma manhã com Deus, se o Senhor nos permitir e Jesus não voltar até lá.